Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de sólidos, no capítulo 17, que nós estamos falando sobre a teoria quântica, né, dos modos de vibração da rede, e nós vimos na aula passada os limites para altas temperaturas e baixas temperaturas. Agora nós vamos então apresentar o modelo de Debye, que é um modelo para a região intermediária, então pode ser utilizada, na verdade, em todo o intervalo. Bom, isso aí, porque os limites que a gente tem até agora é de alta e de baixa temperatura. Então, quais são os pressupostos do modelo de Debye? Primeiro, todos os modos são substituídos por 3 ramos com a mesma relação de dispersão, ômega igual a CK. Então, primeiro é que esse modelo usa a ideia dos ramos acústicos, então, né? Não leva em conta a contribuição dos modos óticos. E o argumento é que os ramos acústicos são aqueles em que eu posso ter frequências ou quântulos de vibração de energia, desde bem baixa até mais altas, né? A integral, então esse é o primeiro pressuposto. A gente leva em conta basicamente os ramos acústicos e aproxima a relação de dispersão para ômega igual a CK. A integral sobre a primeira zona de Brillouin é substituído por uma integral até um certo limite KD. Então, com essa curva de dispersão, a integral, então, teria que ser trocada, porque eu tenho que integrar de forma que eu tenha N vetores de onda possíveis, ou seja, que eu vá até um limite em que eu complete todos os vetores de onda, o número N de vetores de ondas possíveis, que significa o número de átomos aqui no cristal, ou o número de íons. Então, o primeiro ponto importante é encontrar esse parâmetro KD, né? Então, para a gente descobrir qual é o limite, a gente tem que lembrar que cada vetor de onda permitido no espaço de fase, no espaço K, que nesse caso aqui é igual ao que a gente fez para os elétrons, né? Então a gente pode pegar o resultado que a gente viu lá em Sommerfeld, é 2π ao cubo sobre V, onde o V é o volume do sólido. A esfera de raio KD, ela tem qual volume? 4 terços de π KD ao cubo. Então, para que a esfera KD tenha o mesmo número de pontos, nós temos que ter o quê? Se eu pego o volume por ponto, multiplico por ponto, igualo ao volume dessa esfera KD, né? De forma que, então, o N sobre V é a densidade de pontos, né? Então, se N sobre V seria a densidade de átomos, número de átomos por unidade de volume, ou a densidade se eu tenho um átomo por ponto da rede de Bravais, seria a densidade de pontos da rede de Bravais, né? Então, se isso aqui é N sobre V, então eu tenho uma relação entre o KD, nesse caso o N é KD ao cubo sobre 6π ao quadrado. Muito bem. Então, todos os modos são substituídos por 3 ramos com a mesma relação de dispersão. A segunda hipótese, a integral vai ser não sobre a primeira zona de Brillouin, mas no espaço K até KD, que a gente já determinou. Então, o calor específico a volume constante que a gente tem que calcular é 1 sobre V. Então, aqui a gente pega aquela expressão que a gente tinha ontem e vai substituir por ddt. Aqui nós vamos usar o fato de que o ômega é C vezes K, né? Então tá aqui, né? E eu preciso lembrar que eu tenho 3 modos, então essa somatória em S de ômega S vai contribuir com 3 vezes C vezes K, né? Então, de forma que o C que é usado aqui, ele se comporta como se fosse aquele C médio, né, dos ramos acústicos, né, que a gente viu no caso anterior das aproximações, né? E a integral vai ser feita, então, de 0 a KD, né? E substituindo, então, a gente tem uma integral desse tipo
em kd ao cubo dk, e essa é a integral, então, que nós temos que resolver para determinar o calor específico no modelo de Debye. Bom, vamos definir algumas constantes importantes dentro do modelo de Debye. Uma é que a gente chama a frequência de Debye, que é CKD de Debye, né? Então, usando o fato de que a relação de dispersão ωc é linear, é ω igual ω de k é C vezes k, então, para esse k especial, que é o k de Debye, a gente tem um ω, que é o ω de Debye. A gente pode definir também uma temperatura de Debye, que seria a energia térmica associada a esse quantum H cortado ω_d, né? Então, na frequência de Debye, eu tenho um quantum de vibração H cortado ω_d, e isso pode ser associado a uma energia térmica Kb vezes θ de Debye, e que também, por conta da relação de cima, é H cortado C vezes Kd. Θ de Debye, então, seria o que a gente chama a temperatura de Debye. Significado. Qual é o significado físico dessas constantes? O K de Debye seria o inverso da distância interatômica máxima, não é isso? Ou, se a gente comparar com a expressão que definiu, seria o inverso da distância interatômica. O ω de Debye corresponde à frequência máxima de fônons que a gente teria ocupando na rede, né? E o θ de Debye é uma temperatura a partir de qual todos os modos são excitados e abaixo da qual os modos começam a ser congelados. Porque esse θ de Debye está associado ao H cortado ω de Debye, que está associado com o K de Debye, que é o limite aqui no K, né? Eu vou integrar até aqui, então eu estou considerando que os modos que vão contribuir são aqueles até Kd e, portanto, até uma certa temperatura θ de Debye. Muito bem, para resolver ou para melhorar um pouquinho mais a cara dessa integral, a gente pode fazer uma mudança de variáveis, beta, h, ck, vai ser que é h cortado ck dividido por kbt, a gente vai chamar de x, que é exatamente o argumento de integração aqui na exponencial, né? E se a gente faz essa mudança e faz também a mudança que o dk, então, tem essa constante toda, arruma ela, o limite de integração, a gente obtém, então, que o calor específico vai ser, já calculando a derivada, né? Já calculando o ddt, a gente obtém que o calor específico, então, é 9 T sobre θ de Debye ao cubo, e essa integral aqui. Essa integral aqui, ela é uma integral derivada do que a gente chama de um conjunto de funções interessantes, que é a função de Debye, né? Para temperaturas baixas, né, ou seja, se θ de Debye sobre T fica muito grande, o limite da integral aqui vai crescendo, né, à medida que eu vou baixando a temperatura. Então, essa integral aqui eu posso substituir por uma integral de 0 a infinito, e essa aqui passa a ser uma integral definida, que a gente tem o valor, que vai dar 12π² dividido por 5 nkb T sobre θ de Debye ao cubo, o que reproduz mais ou menos o que a gente tinha visto antes, que era o comportamento geral da função, que o calor específico vai a zero, seguindo uma lei do tipo T ao cubo, né? Então, está aqui a expressão. O comportamento assintótico para altas temperaturas, ou seja, o contrário, quando o θ de Debye vai ficando pequeno, então a ideia é, se o θ de Debye sobre T é pequeno, esse x é pequeno, a gente expande em série de potência, organiza e os termos das potências aqui aparecem, então, no calor específico com esse tipo de comportamento, né? E se a gente compara isso com o valor clássico de Dulong-Petit, então a gente vê que a tendência, o comportamento assintótico, quando T vai para infinito, ou seja, θ de Debye sobre T vai a zero, né? Isso aqui ir para KBT, né?
é 3NKB, aliás, né? A energia iria para KBT, 3N de KBT, e o calor específico para 3NKB. E aqui nesse gráfico eu já fiz, então, um gráfico dos dois limites, né? Considerando, acho que eu considerei o produto NKB igual a 1, né? Só para simplificar, né? Uma densidade de forma que o produto aqui daria 1. Então, a curvinha azul é o limite, como é que é o comportamento dessa função para t indo a 0, e esse aqui é o limite do t indo para infinito. E a linhazinha pontilhada aqui representa, então, o valor clássico do longo petit, né? Então, a gente tem esse tipo de comportamento para o modelo de Debye. Né? Bom, essa expressão simples para o calor específico a baixas temperaturas, no modelo de Debye, indica que ela depende de um único parâmetro, θ de Debye. E isso aqui motivou, então, as pessoas a fazerem várias coisas. Teoricamente, θ de Debye é um número definido a partir da contagem do número de módulos. Tá? Mas uma das coisas que se tornou prática durante um tempo era, inclusive, considerar que o θ de Debye podia variar com a temperatura e tentar reproduzir todos os valores experimentais de CV. Né? Mas uma das formas de determinar, uma forma razoável, né, que o livro fala, de se obter o θ de Debye pegar os valores do calor específico medido a baixas temperaturas e fazer com que o valor calculado reproduza os valores experimentais. Então, fazer tipo um ajuste de curvas procurando qual é o valor do θ de Debye que está correto. Né? E o livro discute que se essa média da velocidade, né, ou seja, quando a gente considera que o B, θ de Debye, é um H cortado C vezes KD, esse C que está aqui é a velocidade média dos módulos acústicos, né? Ou é uma média de velocidade, desculpa, não é a velocidade média. Ele está relacionado com uma média das velocidades através dessa expressão que a gente viu na aula passada, quando a gente analisou o comportamento assintótico da expressão completa. Né? E se isso aqui for correto, ou seja, se para K pequeno essa média de velocidade for correta, então esse ajuste feito em cima ele vai fornecer um parâmetro importante que é uma propriedade do material. Né? Então aqui tem um exemplo de uma tabelinha que está lá no livro, os valores da temperatura de Debye obtida para os diferentes halogenetos alcalinos. Né? Você combina um átomo alcalino com um halogênio aqui, então você vê, só para a gente ter uma ideia, que a temperatura de Debye aqui é de algumas centenas de Kelvin. Né? Aqui está tudo em Kelvin, acho. Todos os valores foram obtidos comparando a constante em T ao cubo, né, o ajuste com o comportamento do calor específico para o material, e nessa artigo aqui, com exceção desses 3 compostos que eles mediram a partir de constantes elásticas. Né? De qualquer forma, é interessante que a gente tenha uma ideia que essa temperatura de Debye é de algumas centenas de Kelvin. Nesse caso, pode ir de 103 a 730 Kelvin. Esse é um intervalo típico para temperaturas de Debye. Né? Pode chegar até da ordem de 10 a quarta Kelvin, mas é tipicamente, 10 a terceira Kelvin, não 10 a quarta. Pode chegar até da ordem de 10 a quarta, a terceira Kelvin, como o caso do diamante, se não me engano, é um dos maiores. Não me lembro aqui agora, mas é dessa ordem, de 10 a 2, 10 a 3 Kelvin. Né? Essa aqui seria uma representação completa da curva do calor específico, né, do gráfico desde T sobre θ de temperatura 0 até chegar à temperatura de Debye, né, que é obtida a partir dessa expressão. Essa integral aqui, ela é obtida através de métodos aproximativos. Então, por série, tem algumas formas de calcular aqui. Tem uma aproximação que entre a função gama e a função zeta de Riemann, se não me engano. Tem outra que
considera as funções de Bernoulli, enfim, tem algumas aproximações, né, para obter os valores dessa expressão, que ela é bastante importante, e na verdade ela como eu disse, ela é associada a uma família de funções importantes, que foi batizada exatamente por causa de Debye, que são funções integrais de Debye, que envolvem coisas desse tipo, x, um polinômio aqui em cima dividido pela exponencial aqui embaixo. Né? E aqui tem um gráfico interessante, onde tem os valores de vários compostos, só que normalizado para, ao invés do gráfico versus a temperatura, o gráfico em que se coloca o calor específico em função da razão T sobre θ de Debye para cada um dos compostos. Então aqui tem o exemplo, no caso do θ de Debye para o ferro, para o alumínio, para a prata, só para a gente ter uma ideia. E o que é interessante é que todos os pontos parecem realmente cair em cima aqui. Então o modelo de Debye é um modelo razoável que representa razoavelmente bem o comportamento do calor específico de uma família até que grande de sólidos. Né? E lembrando que na expressão de θ de Debye entra a velocidade, a média das velocidades das ondas elásticas nos sólidos, e esse valor é utilizado como uma estimativa da velocidade dessas ondas de propagação de ondas elásticas dentro de um sólido. Né? E por isso que às vezes as pessoas falam que o θ de Debye também é uma medida da rigidez do sólido, né? Porque como ele é diretamente ligado à velocidade, então θ de Debye maior significa velocidades maiores, significa o som ou as perturbações elásticas, né? Vibrações elásticas se produzem mais rapidamente ou mais devagar, né? Então tem uma propriedade em relação à rigidez do material. Né? A temperatura de Debye, então, ela tem um papel na vibração das redes, ou seja, na contribuição das vibrações da rede para as propriedades, que a temperatura de Fermi tem para os estados eletrônicos. Ambos são temperaturas limites, né? Quando a temperatura for muito menor do que a temperatura de Debye ou a temperatura de Fermi, a estatística clássica deixa de valer e deve-se usar a estatística quântica. Tanto se eu estou falando das vibrações, ou seja, da teoria estatística das vibrações da rede, né, dos fônons, vamos dizer assim, se eu falo dos fônons ou dos elétrons, né, ou dos portadores de carga, né, T muito menor do que θ de Debye significa que a estatística clássica deixa de valer. Né? Uma diferença importante entre elas é exatamente a ordem de grandeza. Né? A gente viu que a temperatura de Fermi é da ordem de 10 a quarta Kelvin, enquanto valores típicos da temperatura de Debye é de 10 ao quadrado Kelvin. Isso significa que para os fônons, os fenômenos quânticos estão sempre presentes nas temperaturas usuais. Né? Então, se para o caso dos elétrons, às vezes, por exemplo, a correção do potencial químico em relação à energia de Fermi, como a gente já discutiu, pode não ser tão importante para o caso dos fônons, ou seja, das vibrações da rede, não, pelo contrário. É uma manifestação da natureza estatística quântica do sistema. Né? Então, aqui eu vou mostrar agora dois gráficos interessantes. Esse aqui é para o prata, né? Esse gráfico aqui, isso que tirei desse documento da PUC do Rio. E aqui esses pontos são o valor do calor específico da prata, a curva cheia é o modelo de Debye. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que a curva cheia, ela reproduz os pontos razoavelmente bem até um certo valor, né? Depois parece que ela começa a se afastar. Isso aqui é mais nítido ainda no diamante, no calor específico do diamante, aqui medindo de 100 a 400 Kelvin, ou seja, passando pela temperatura ambiente, né? Os pontos são os pontos experimentais. A curva, vamos olhar para a curva verde. A curva verde seria o modelo de Debye. Então veja que a curva verde, ela
é legal até por aqui ainda continua sendo, mas está vendo que para cá parece que ela começa a divergir um pouquinho do modelo de Debye, e está vendo que tem uma outra linhazinha azul aqui chamada Einstein, é porque tem um outro modelo para o calor específico, que é o modelo de Einstein, que é exatamente o que a gente vai falar agora, né? Que também é um modelo para a região intermediária, o modelo de Einstein, e a ideia do modelo de Einstein, então, o que ele propõe? Ele mantém a descrição de Debye dos modos acústicos com a mesma relação de dispersão. Na verdade, o que Einstein fez foi incluir a contribuição, ou o que Einstein estudou foi exatamente num dos artigos publicados naquela época importante de Einstein, ali perto de 1900 e pouco, né? Ele fez a análise dos modos óticos. E a aproximação que ele fez foi considerar que todos os modos óticos contribuem com uma frequência constante, né? Então, ao aumentar a temperatura de um material, no fundo, eu estou aumentando o quantum de vibração de um único tipo de modo de vibração, né? Então, é como se fosse um valor médio. Dá para a gente entender mais ou menos por que esse modelo, hoje em dia, né, a gente consegue entender melhor por que esse modelo é razoável, porque se a gente lembrar as curvas de dispersão dos modos óticos, eles não têm uma largura de banda, ou seja, a frequência não varia tanto assim com o K, ou não varia tanto quanto variam os modos acústicos, né? Então, trocar por um valor médio é até que razoável. A densidade N que aparece nas expressões de Debye, na verdade, agora representa a densidade de células primitivas no volume do cristal. E esse tipo de contribuição ela é importante exatamente para sistemas que eu tenho mais de um átomo por célula unitária, né? Que aí eu passo a ter também os modos óticos, né? Então, se eu tenho um átomo só por célula unitária, um modelo de Debye é razoável, mas se eu começo a ter 2 átomos por célula unitária, que é o caso da descrição do diamante, né, da estrutura do diamante, se vocês se lembram lá do capítulo de estrutura cristalina, o diamante é uma rede cúbica FCC com 2 átomos de carbono por ponto da rede, né? Então é exatamente o caso de uma rede monoatômica com 2 átomos por ponto. Então eu vou ter 3 ramos acústicos e 3 ramos óticos, né? Então não é à toa que para o caso do diamante comece a ter uma importância à medida que eu aumento a temperatura, porque, e se a gente olhar o gráfico anterior, vê que para a região de baixa temperatura, o modelo de Debye dá conta legal. Por quê? Porque o modelo de Debye basicamente dá conta dos ramos acústicos, que são aqueles de menor frequência e que têm mais importância para a temperatura menor. Mas à medida que eu vou subindo a temperatura, eu começo a ter chance também, não só de ter a contribuição dos modos acústicos, mas também dos modos óticos, né? Então, a expressão de CV de Debye representa a contribuição dos modos acústicos, foi como a reinterpretação do modelo de Einstein aqui. Einstein, então, diz para a gente qual é a contribuição para o calor específico que vem dos modos óticos, faz uma estimativa, né? E o calor específico de Debye traz a contribuição dos ramos acústicos, tá? Então, a contribuição para a energia térmica de cada ramo óptico no modelo de Debye, como a frequência é constante, eu não tenho uma relação de dispersão, então essa aqui seria a energia, né? O número de ocupação multiplicado pela energia, que daria energia de um modo, né? Vezes o fator de ocupação, que é 1 sobre exponencial, né, da energia sobre kBt, que é H cortado ômega E, menos 1. De forma que se a gente tiver P modos óticos associados a P átomos da base, a contribuição para o calor específico desses P ramo óticos, eu tenho que multiplicar isso aqui por P, né? E aqui já está a derivada, né? Se eu faço a derivada disso aqui em relação à temperatura, eu obtenho essa expressão aqui, né?
derivada de 1 sobre a contribuição com a temperatura está aqui, então dá a própria exponencial, dá 1 sobre isso aqui ao quadrado, dá a exponencial, a derivada da exponencial e a derivada do termo h cortado, né? Então, aqui já contribui, já tem todos a derivada aqui desses termos multiplicados por P, tá? Então, algumas características importantes dos modos óticos, então, no modelo de Einstein. Da mesma forma que a gente definiu uma temperatura de Debye, a gente pode definir uma temperatura de Einstein que está relacionado com o quantum de energia de vibração de oscilação dos ramos óticos, que é H cortado ômega igual a KB θ E de Debye, de forma que o θ E de Debye é H cortado ômega E sobre KB, né? E aqui eu coloquei, então, a expressão agora escrita em função dessa temperatura de Einstein, que é mais interessante para a gente comparar com a expressão de Debye. Então, quando a temperatura for muito maior do que a temperatura de Einstein, cada modo óptico contribuirá com um valor constante. Então, se o T sobre θE é muito grande, né? Então, eu vou expandir essas expressões aqui e a gente vai ver que a contribuição vai ser KB sobre V para cada modo, para o calor específico, então, o que concorda com o modelo clássico, né, de Dulong-Petit. Quando a temperatura é muito menor do que a temperatura de Einstein, a contribuição dos modos ópticos vai a zero exponencialmente, né? O que faz sentido, né? E a zero muito mais rapidamente. A contribuição dos modos ópticos, ela zera à medida que a temperatura vai a zero muito mais rapidamente do que a contribuição dos modos acústicos, que vai com uma expressão do tipo T ao cubo, né? Isso faz sentido porque em baixa temperatura é muito mais difícil citar os modos ópticos que têm quantum de energia mais alta do que os modos acústicos, né? E aqui uma expressãozinha, então, aqui o calor específico de Debye, e que a gente então reinterpreta, né, na teoria geral dos sólidos como a contribuição dos ramos acústicos e o calor específico que vem dos ramos ópticos, né? E as duas expressões então conduzem a equações desse tipo, né? E aqui um exemplo interessante que eu falei do diamante, né? Então os pontos experimentais, a curva tracejada aqui representa o modelo de Einstein para o diamante, que dá conta razoavelmente bem dessa parte de temperatura mais alta, né? Só que para a temperatura mais baixa, que era o esperado, o modelo de Einstein não representa muito bem, na verdade, essa parte de temperatura mais baixa aqui, aquela que a gente viu exatamente naquele gráfico anterior, devia ter colocado junto, né? Que é exatamente esse aqui, né? É essa parte aqui de baixo que o modelo de Debye representa muito bem. Então, parece que a melhor dos mundos é fazer uma combinação da contribuição dos dois, né? E aí eu peguei um exemplo interessante de um artigo muito recente, você vê aqui, de 2019, né? Que é esses autores. Cadê o nome dos autores? Ah, tá aqui. Tá aqui o nome dos autores. Eu não pus o nome completo, mas enfim, tem aqui o artigo, né? Dá para achar. Eles estudaram aqui uma liga cristalina que tem propriedades supercondutoras e eles fizeram uma coisa interessante. Aqui é o calor específico em função da temperatura, as bolinhas são os dados experimentais e o que eles fizeram foi somar os dois, pegaram o calor específico e somaram a contribuição de Einstein mais a contribuição de Debye, ou seja, a contribuição devido aos modos ópticos e aos modos acústicos, e essa curva obtida aqui é o modelo em que 35% então, do calor específico vem dos modos acústicos e 65%, que é a curvinha em vermelho, vem dos ramos ópticos, e aqui as temperaturas de Debye e de Einstein determinadas, então, a partir desse ajuste. Então, uma forma interessante de estudar a contribuição, então, da vibração da rede para as propriedades térmicas de um sólido
em geral, né? Usando os dois modelos, então, uma combinação dos dois modelos. Tá? Então, vou encerrar por aqui essa aula que já ficou comprida. O próximo a gente vai fazer uma comparação, então, a gente já fez essa análise, uma comparação da contribuição da rede com a contribuição eletrônica. Valeu, pessoal, até a próxima, então.